Bom, primeiramente eu gostaria de mencionar a minha área de atuação. Eu estou reitora da UFMG, mas sou professora da área de literatura. Então, uma área completamente diferente. Então, a ideia é justamente essa, trazer duas perspectivas sobre uma temática. Eu não sou antropóloga, trabalho com teoria da literatura e também com teoria da cultura, e trabalho especificamente com literatura e imigração. Mas eu gostaria de começar a falar um pouquinho, falando da literatura, que é o que me inspira, né? A literatura é a forma que nós temos de construir as nossas percepções da realidade. E é principalmente a forma como nós lidamos com o outro. Nós falamos sempre que a literatura é essa aproximação com o outro, a nossa capacidade de ver o mundo através do outro. Então, começo citando, a partir dessa perspectiva, citando um livro do qual eu gosto muito, um dos grandes livros da literatura brasileira, que se chama Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, um escritor baiano, que escreveu esse livro em 1984, e ele o faz de uma maneira bem interessante, da maneira que João Ubaldo Ribeiro geralmente faz. Vocês não viram ainda, não leram ainda, é importante ler. Ele tem um estilo próprio, muito irônico, cômico, tragicômico por vezes, e ele fala muito de uma história do Brasil ficcionalizada. Os fatos são reais, mas as histórias que ele conta e as perspectivas são todas ficcionalizadas, os personagens são ficcionalizados, mas ele traz essa perspectiva do povo brasileiro a partir desta relação. Ele fala dos índios, dos negros, dos portugueses, dos holandeses, e esse livro cobre mais ou menos 400 anos de história. E ele faz mostrando realmente as relações pouco cordiais entre essas raças que compuseram, ao longo dos anos, o que nós entendemos hoje como sendo o povo brasileiro. E ele faz um questionamento muito grande dessa relação. E, ao final, no início, ele coloca uma provocação que eu gosto muito dela. Ele fala assim: o segredo da verdade é a seguinte, : não existem fatos, apenas histórias. O que ele está querendo dizer com isso? Claro que ele não está querendo dizer que não existem fatos mas o que é interessante do ponto de vista dele, e é interessante do meu ponto de vista também, como pesquisadora da literatura e das histórias que compõem a nossa história maior, é justamente as várias formas de se contar uma história, de se contar uma perspectiva de um fato da nossa realidade. Então, ele está dizendo isso. São várias as histórias, são várias as possibilidades de contar uma história. Eu gosto muito dessa reflexão que ele traz. Então, a partir dessa perspectiva, hoje eu pensei como que eu vou tratar um tema não muito fácil. Eu não sou antropóloga, como eu disse, mas eu sou uma estudiosa da literatura e da cultura. E cheguei, é claro, depois de João Ubaldo Ribeiro, não poderia deixar de citar um outro escritor brasileiro, também romancista, de quem eu gosto muito, mas que escreveu uma obra. Ele demorou 30 anos para escrever essa obra, que é Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro escreveu O Povo Brasileiro, que é um ensaio antropológico, o professor Sérgio Pena conhece, um ensaio muito importante, publicado em 1995, em que ele, como antropólogo, analisa toda essa história, essas três matrizes que compuseram, como matrizes étnicas, que compuseram o povo brasileiro, que estava sendo estudado à época, ou seja, o índio, e ele trabalhava também com o contexto do colonizador europeu. Ele sempre caracterizou o colonizador europeu como sendo esse branco que deu origem ao brasileiro, e também o negro africano que veio ao Brasil pela diáspora, que é a diáspora também das Américas. Então, é um livro muito importante também para se pensar o povo brasileiro, e ele fala muito de uma questão que é muito visível, que foi mencionada pelo professor Sérgio Pena também, que é a diversidade
do povo brasileiro. A gente sempre ouve como uma piada, né? Quando as pessoas dizem, porque o brasileiro é muito diverso, o passaporte brasileiro ele é muito válido no exterior, por causa disso qualquer pessoa pode ser brasileiro, mas isso foi me dito, de fato, por uma embaixadora que falou, isso é verdade, nós realmente é um povo diverso, é o povo mais diverso que existe em termos de configuração diferentes e várias composições. Então, ele fala dessa diversidade, mas ele fala algo também que o professor Sérgio Pena mencionou, é que essa diversidade, essa miscigenação, ela é produto de um passado histórico muito violento, né? Nós não podemos esquecer disso. Isso é uma das questões que ele coloca, e aí ele está dirigindo a sua crítica, né, a um outro pensador, que é Gilberto Freire, que em 1933 escreveu Casa Grande e Senzala, e que ele fala muito da democracia racial no Brasil. Então, nesse sentido, Darcy Ribeiro questiona esse mito. Ele fala que é um mito a democracia racial brasileira, porque a história do Brasil, a construção do povo brasileiro, das raças brasileiras, nesse sentido, foi construída por meio de muita violência. E nós estamos falando da violência perpetrada com a população indígena, né, muito pelo que o professor Sérgio Pena também mencionou. Nós tivemos, o que aconteceu foi muitas vezes um abuso, uma violência sexual, estupro, muitas vezes dos europeus com relação às indígenas, às mulheres indígenas, e também com um histórico muito violento com relação à exploração do negro no Brasil, através da diáspora e do todo o processo de escravatura que todos nós conhecemos. Então, o processo de construção do brasileiro por meio dessa diversidade não é um processo harmônico, como se acreditava durante muitos anos. É um processo que ele é muito violento e que deixou cicatrizes, às vezes não muito veladas, mas que deixou na história do nosso país. Então, passando um pouco a partir dessa fala muito importante do Darcy Ribeiro, eu pulo um pouco mais para falar do povo brasileiro, sobre uma pesquisa que eu realizei juntamente com a minha colega, a professora Maria Zilda Cury, que é sobre a questão da imigração, a literatura e imigração, que é um componente muito importante também do povo brasileiro. E nós estudamos, então, como que a literatura reflete e como ela também questiona muitas das ideias que foram passadas ao longo dos anos sobre essa criação do povo brasileiro, né? E uma delas é toda uma política também de assimilação que foi construída pelo governo brasileiro na época da leva dos imigrantes, que foi século XIX e também século XX, e que nós percebemos que a literatura, ao tratar dessa construção, ela questiona muito dessas ideias também. Então, um exemplo disso, nós temos várias produções literárias que trabalham a questão do imigrante. No entanto, todos os imigrantes que escreveram até recentemente, eles eram considerados brasileiros e era uma literatura considerada nacional. Não se dividia muito, como acontece em outros países, em literaturas que eram, por exemplo, afro-brasileiras ou afrodescendentes, ou então literatura de origem judaica ou literatura italiana. Nós não temos muito esse marcador. Esse marcador, quando existe, é mais recente, por causa dessa história do Brasil em termos de criar uma cultura de assimilação. Então, nós tivemos logo no início do século XIX, nós tivemos uma leva grande vocês devem lembrar, quando estudaram no colégio, uma leva principalmente de italianos e de alemães que vieram para trabalhar na lavoura do café. Mais à frente foram os japoneses que chegaram através de um convênio com o governo brasileiro em 1908. E, a partir daí, houve todo o incentivo também à imigração do país e que aconteceu nos anos seguintes, primeiro numa outra leva que foi até antes do início da Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, que nós tivemos também um grande incentivo à imigração, principalmente dos judeus e também dos libaneses, e depois de 1945, quando houve uma restrição maior à migração. Então, o que isso nos mostra por meio da literatura e por meio da construção do povo brasileiro? Mostra um processo de desenvolvimento da identidade do povo brasileiro. Não é um processo
que começa no período e termina. É um processo contínuo. E até hoje também, quando se fala de identidade, que é uma área também que eu pesquiso, a gente fala sempre que a identidade ela é um produto da cultura, um produto histórico de vários desses processos pelos quais nós passamos como país. E que essa cultura, essa produção, ela é muito visível nas produções literárias ou artísticas, e principalmente por meio da literatura. Então, é um processo de construção de identidade. Se, por um lado, nós temos, como o professor Sérgio mencionou, todos esses estudos que mostram, em termos biológicos e genéticos, como se constrói, nós também temos um outro lado de compreensão desse processo que aconteceu ao longo dos anos, que é um processo que ele é construído, como nós dizemos sempre, cultural, social e também em termos da nossa configuração regional. Então, é um processo contínuo de construção que continua até nossos dias. Em termos de imigração, hoje em dia, nós nos deparamos com outros grupos, muitos de refugiados, que vêm ao Brasil, como os haitianos, venezuelanos. Então, todos esses irão, ao longo dos anos, estarem presentes na composição do povo brasileiro. E nós teremos também a influência dessas pessoas que se juntam a essa construção do povo brasileiro por meio das expressões culturais do povo, que é através da arte, do teatro, da literatura e várias outras produções que nos permitem ler, muitas vezes a contrapelo, como nós dizemos, a história oficial que nós temos através dos registros históricos. Então, com isso, eu termino a minha fala e agradeço a todos vocês. Um prazer estar com o professor Sérgio Pena aqui hoje. Muito obrigada.